Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro semanal do Androcenter, o Androcenter Convida e o Androcast. Hoje nós vamos falar de infertilidade. Hoje o nosso tema vai ser um pouco diferente. Daqui para frente a gente vai começar a alternar um pouquinho os temas com relação aí à medicina sexual, com relação à infertilidade. Boa noite, Felipe. Tudo bem, Gustavo? Como é que você está? Tudo bom, meu amigo? Tudo tranquilo? Tudo jóia. Tudo ótimo. É um prazer estar aqui com você hoje, viu? Muito obrigado pelo convite. Fico muito honrado. É uma grande honra. É uma grande honra que você tenha aqui aceitado o nosso convite. Então, esse é o nosso encontro semanal do Androcenter Convida do Androcast. Então, hoje nós vamos contar com a presença nosso colega Felipe Tenório, urologista, andrologista lá de Recife. Então, o Felipe Tenório, ele é especialista em fertilidade e medicina sexual pela Weill Cornell de Nova York, mestre em cirurgia pela Universidade Federal de Pernambuco e coordenador do serviço de andrologia do INIP de Pernambuco. Então, seja muito bem-vindo, Felipe. Saiba que é um grande prazer, uma grande satisfação contar com a sua ilustre presença na noite de hoje. Eu queria abrir um pouco o espaço para você poder se apresentar e falar para as pessoas que me seguem e conhecer um pouquinho mais de você, Felipe. Eu que agradeço o convite, eu fico muito honrado. É sempre bom a gente estar conversando com colegas e amigos da mesma área, né, trocando experiências. Nós temos geralmente a oportunidade de fazer isso durante os congressos, nos grupos, e é bom a gente ter também essa oportunidade de frente aos pacientes, né, às pessoas que nos seguem, porque isso sempre é bem enriquecedor. Então, como eu já fui muito bem apresentado por Gustavo, meu nome é Felipe Tenório, eu sou urologista e me especializei nessa parte de saúde sexual masculina e fertilidade. É uma parte que eu realmente gosto, eu amo o que eu faço. E atendo aqui em Recife, trabalho aqui em Recife. E hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre alguns temas dessa área, né? E vamos ter a oportunidade aí de trocar muita experiência, de responder perguntas, né, das pessoas que estão assistindo. Vai ser muito bom, tenho certeza. A ideia do Androcenter Convida, do Androcast, é fazer uma conversa bastante informal, como se fosse uma conversa do nosso dia a dia. A gente não tem nenhuma obrigação de dar dado estatístico. Isso aqui, como eu sempre falo, isso aqui não é uma aula, isso aqui é uma conversa, né? E para o nosso tema de hoje, a gente vai falar a respeito de estilo de vida e fertilidade, né? Cada vez mais a gente observa que nossos pacientes têm dúvida a respeito disso aí, né? É um tema bastante polêmico e eu justamente quis trazer o Felipe aqui porque, assim, das pessoas que eu conheço, o Felipe é das pessoas que mais entende de infertilidade, assim, sabe? Então, acho que nada mais interessante e mais gostoso de trazer ele para ele poder falar um pouco mais a respeito disso aí para a gente. Felipe, então, o que acontece? Muitos estudos têm mostrado que a fertilidade da população, a fertilidade do casal, vem caindo nas últimas décadas, né? E isso vem sendo bastante evidente. Até que ponto os hábitos de vida da população podem ser influenciados e podem ter influência com relação à parte da infertilidade? A gente sabe que a infertilidade ela é uma normalidade bastante frequente, sendo que até 10% dos casais em idade sexualmente ativa, sexualmente em idade reprodutiva, vão apresentar infertilidade. Até que ponto os hábitos de vida podem influenciar na infertilidade do casal? Excelente. Então, essa informação que você traz para a gente é a informação que vem sendo publicada várias vezes, né? A gente vê vários trabalhos mostrando isso. O trabalho mais interessante e robusto mostrou que se a gente pega dados de espermograma, que é o principal exame que a gente utiliza, né, para avaliar a fertilidade masculina, da década de 50, 70, e compara com dados de espermograma que a gente tem hoje em dia, a gente vê uma queda em torno de 50%, né, da quantidade de espermatozoide. Ou seja, em média, os pacientes, os homens da década de 50, 70, eles tinham 50%
há mais espermatozoides do que os homens dessa nossa década agora, de 2020, 2010. E isso aí vem realmente preocupando, porque a gente não sabe, nós não sabemos qual é o mecanismo que está levando a isso, tá? E aí, um dos principais, né, fatores é a questão do estilo de vida. E aí, quando a gente fala de estilo de vida, beleza, então, é a questão dos hábitos alimentares, tá? É o principal, é o que mais mudou nessa época. Então, o consumo de menos alimentos naturais, mais alimentos industrializados, a maneira como esses alimentos são guardados, né, acondicionados em recipientes com plástico, porque a gente sabe que já existem algumas resinas que são utilizadas na composição dos plásticos que podem ter um impacto nocivo na saúde do homem. Também a questão do tabagismo, tá? Do etilismo, a gente tem um aumento do consumo de bebida alcoólica. E aí vem outras coisas. Aí vem agentes ambientais, como fumaça de carro, e também, por incrível que pareça, o aquecimento global. Então tem trabalhos, Gustavo, que tentam relacionar essa queda da fertilidade do homem também com o aumento da temperatura global, embora isso não é tão baseado. Uma outra coisa, o uso de fontes de radiação eletromagnética, como celular. Né? Isso é uma coisa que não existia na década de 50 e hoje todo mundo tem 1 ou 2 aparelhos celulares e já tem estudos in vivo, ou seja, estudos com humanos mostrando que há realmente um impacto. Então, são coisas pequenas, mas é que quando a gente faz o conjunto de tudo, a gente começa a ver realmente um impacto bem importante. É bastante interessante. A nossa vida que a gente tinha há 50, 60 anos atrás, ela não é a mesma de agora, né? Então, muita coisa mudou nesse meio tempo, né? E que nem, por exemplo, mesmo o tabagismo, né? Antigamente fumava-se muito mais do que hoje em dia, mas o tabagismo ainda é uma causa frequente de infertilidade, né? E o uso do cigarro, do tabaco, ele é uma causa bastante frequente de infertilidade, né, Felipe? Sim, sim, sim. O tabagismo, ele tem impacto direto, certo? Direto. Então, estima-se que... Então, vamos lá, só para dar uns números para poder as pessoas entenderem. Geralmente, quando uma mulher, um casal, vai fazer uma fertilização in vitro, a taxa de sucesso está gerando aí em torno de 38%, 40%, 45% nas maiores clínicas, tá? Se essa mulher fumar, essa taxa cai para a metade, tá certo? Vai lá para 24%, 20%. Se essa mulher não fumar, mas se ela for exposta à fumaça do cigarro do marido, ou seja, se o marido fumar, essa taxa também cai pela metade. Então, para você ver como o tabagismo... O tabagismo passivo também, né? Exato, e passivo, tem um impacto importante. Além disso, quando a gente vai ver especificamente o homem, existem já vários trabalhos mostrando que o tabagismo ele tem impacto negativo na quantidade de espermatozoides, na motilidade, né, que é a forma como os espermatozoides nadam, e aumenta muito o índice, o dano ao DNA do espermatozoide. Então, isso já tem trabalhos bem importantes mostrando tudo isso. E aí, o que acontece? Um homem que fuma, quando ele quer ter filhos, ele precisa parar o cigarro pelo menos 3 meses antes, para poder ter uma melhor fertilidade. E não é só isso, Gustavo. O cigarro, ele não apenas interfere na fertilidade daquele homem que fuma, tá? Ele vai interferir também na saúde do filho do homem que fuma. Por quê? Porque o tabagismo, ele tem substâncias que vão alterar a genética do espermatozoide, né? Não a genética propriamente, mas a mecanismos epigenéticos. E aí o espermatozoide ele vai alterado, ele vai fecundar um óvulo, né? Vai formar um embrião, vai formar um bebê, o bebê vai nascer, e esse bebê ele vai ter já mecanismos genéticos alterados, que ele vai carregar por resto da vida e vai aumentar o risco dele ter alguns cânceres, como linfoma, como leucemia, e algumas doenças como a diabetes. Então não é só ter a dificuldade de ter filho, mas também aumentar o risco do seu filho de ter problemas. Isso a gente vai ver, Gustavo, com vários fatores ambientais, vários hábitos de vida. É um problema recorrente, são essas alterações epigenéticas. É o que a gente fala muito hoje em dia, são os disruptores hormonais, né? Exato. Então eles não só afetam
a saúde do casal, como eles também afetam a saúde da criança que vai nascer da fecundação do espermatozoide com o óvulo daquele casal, né? Então, isso aí cada vez se fala mais e acho que é bastante interessante, né? Só para o pessoal também entender que a gente vai falar eventualmente em espermograma e em fragmentação de DNA, né? Até pouco tempo atrás, a gente tinha como nossa principal ferramenta, e é uma coisa que a gente usa bastante ainda, o espermograma. Mas vários estudos mostram que o espermograma ele não é um exame capaz de mostrar quando que um homem realmente é fértil e quando não é fértil, né? Ele dá indícios para a gente, mas boa parte dos casais inférteis tem espermogramas normais. E a partir desse dado, muito se estudou a respeito de outros métodos, né, de potenciais indicadores de fertilidade, e hoje em dia um exame que a gente tem usado bastante é essa avaliação que é o TESS, né, que é o teste da estrutura da cromatina espermática, que é o exame da fragmentação do DNA seminal. Felipe, a respeito, o pessoal fala, né, a respeito de maconha, né, é uma droga natural, a maconha ela pode afetar a fertilidade do homem também? Joia, excelente pergunta. Isso ainda é discutível, certo? Mas a gente tem um trabalho muito bom, Gustavo, inclusive de um colega nosso aqui do Brasil, né, o Jorge Alá, quando ele estudou o impacto do tabagismo normal, certo? E do cigarro de maconha, e viu que quando a gente iguala o consumo de maconha com o consumo de tabaco, o consumo da maconha é pior do que o do tabaco com relação à fertilidade. Esses pacientes têm um aumento maior do estresse oxidativo, certo? E um impacto maior na função dos espermatozoides, tá? E existem estudos que mostram que basta você fumar um cigarro de maconha a cada 3 semanas que você já tem um impacto negativo na fertilidade. Porém, existem outros estudos que mostram que aqueles homens, né, os casais onde o homem fuma maconha, eles têm uma taxa de fertilidade maior do que os que não fumam. Então, assim, é realmente discutível, tá? Mas os trabalhos, assim, em vitro, não de base populacional, mas os trabalhos onde você pega as pessoas e analisa especificamente cada pessoa, mostram realmente um impacto negativo. Então, assim, lembrar que o cigarro de maconha é como o tabaco, ele vai ter muitas impurezas, talvez mais, né? Porque o tabaco, ele é processado industrialmente, a maconha não tem. Então, quando você fuma um cigarro de maconha, você não sabe o que é que você está fumando ali, a não ser que você produza a sua própria maconha. Então, tem até um trabalho na Universidade Rural de Pernambuco, bem interessante, dizendo que a maioria dos cigarros de maconha que são vendidos aqui em Pernambuco, eles têm muito pouca maconha, eles têm muito estrume. Exato, para você ver. E olha que Pernambuco é um produtor de maconha, mas os cigarros que são vendidos aqui têm pouca maconha. Então, assim, a gente não sabe o que é que você vai estar fumando, provavelmente você vai estar fumando substâncias também que são muito nocivas. Então tem que ter cuidado. Tinha que fazer um estudo desse em vários estados do país, né? A gente ia ter mais um argumento para convencer os pacientes a não usar maconha, né? Exato. Felipe, tudo que a gente fala a respeito de fertilidade, a produção seminal ela demora cerca de 75, 76 dias para formar um espermatozoide, e para esse espermatozoide ser eliminado, mais questão dos 10, 15 dias, né? Então a gente tem aí que tudo que a gente faz agora vai interferir na parte da qualidade seminal, e a gente vai ter uma repercussão em espermograma, em fragmentação de DNA só daqui a 3 meses, né? Do ponto de vista do tabaco, da maconha, a gente observa que assim, boa parte dos pacientes que usam tabaco ou maconha, mesmo depois de 3 meses, 4 meses, eles ainda têm uma alteração. Existe algum estudo, ou então na tua experiência, você consegue dizer pra gente por quanto tempo que vai ter ainda um efeito residual, tanto do tabaco quanto da maconha, tanto de outros tipos de drogas, na qualidade do DNA seminal e na contagem de espermograma, Felipe? Os parâmetros mais sutis, como por exemplo a motilidade e a fragmentação do DNA espermático, eles tendem a melhorar de maneira mais rápida. Então, com 3 meses de suspensão do uso, você realmente já vê uma melhora. Mas os parâmetros que são mais robustos, como por exemplo a produção de espermatozoide, que aí realmente é um trabalho muito maior que o organismo tem que ter, às vezes eles podem demorar mais tempo, tá? E existem alguns estudos que mostram que são necessários até 9 meses a 1 ano para você não ter mais vestígio de nada.
Por quê? Porque, por vezes, o testículo ele pode funcionar como um reservatório dessas substâncias tóxicas, tá? E não só testículo. E aí já foi encontrado uma quantidade muito maior de agentes agressivos na próstata, na vesícula seminal, né, que são outras glândulas que formam sêmen. Então, você pode ter parado de fumar, mas está lá nicotina ainda, cádmio, né, alguns metais pesados que se acumulam ali e vão continuar sendo eliminados durante um certo tempo. Então, isso pode demorar. Mas aí o paciente vai dizer, então não vou nem parar de fumar, vou continuar fumando, que você vai demorar um ano. Isso, rapaz, qualquer intervenção ajuda. Se você parar por um mês, já ajuda. Se puder parar de fumar, melhor ainda. Mas tem que fazer alguma coisa, tem que tomar alguma atitude. Eu faço essa pergunta e até achei bastante interessante a tua resposta, porque existem alguns pacientes que fumam ou então que usam maconha, que eles acham que simplesmente parar de fumar e usar maconha por 3 meses vai resolver todos os problemas. E isso não é uma verdade. Então, boa parte das vezes vai demorar um pouco mais de tempo, né? E inclusive, esses pacientes eles deveriam usar essa necessidade de parar com a maconha, parar com o tabaco, para fazer uma parada definitiva do uso dessas drogas, né? Porque o benefício para a saúde da suspensão do tabagismo e da suspensão das drogas não é só para conseguir a concepção, é também para a qualidade de vida posterior do paciente. A gente sabe que são várias as doenças que estão relacionadas ao uso do tabaco e da maconha e de outros tipos de drogas, né? Falando a respeito de álcool, né? Até que nível do uso de álcool semanal, digamos assim, é nível seguro? Então, até que ponto que aquele cálicezinho de vinho, 1, 2 ou 3 vezes por semana é saudável, e até acima de que nível de ingestão de álcool a gente vai ter um efeito maléfico para a parte tanto da fertilidade do bebê em casa, né, de conseguir engravidar em casa, e também nos resultados de reprodução assistida, quando são necessárias técnicas de inseminação ou então de FIV. Excelente. Gustavo, eu vou pedir só um parênteses aqui ainda sobre o tabagismo para a gente falar do cigarro eletrônico. Tá? Várias pessoas que fumam estão migrando para o cigarro eletrônico, porque o cigarro eletrônico tem aquele rótulo, né, de ser mais saudável. Mas tem um estudo recente, realizado, salvo engano, na Dinamarca, onde ele comparou os níveis de espermograma dos homens que fumavam cigarro normal, fumavam cigarro eletrônico e usavam tabaco mascado, eu acho, certo? E eles viram que os homens que fumavam cigarro normal e cigarro eletrônico, eles tinham o mesmo nível de impacto, né, no espermograma quando comparados com homens que não utilizavam nada. Ou seja, cigarro eletrônico, ele também não é seguro, tá? O ideal é nenhum cigarro, tá? E aí vamos agora falar dessa questão do álcool. Então, o álcool, o impacto dele é mais sutil, tá? Embora existam estudos que mostrem uma diminuição na quantidade de espermatozoide, né, na motilidade, mas já não é tão forte como o tabagismo, tá? Mas quando você vai ver essas chances de gravidez ou chances de ter um bebê em casa, aí a gente vê que o álcool ele realmente tem um impacto forte. Então tem trabalhos que mostram que para aqueles casais onde o homem ingeriu bebida alcoólica antes da fertilização in vitro, eu digo antes assim, 1 semana, 1 mês antes da fertilização in vitro, eles tiveram a taxa 6 vezes menor de sucesso do que com os casais onde o homem não bebeu, tá? Então, o álcool ele vai ter 2 efeitos aí. Ele vai ter, se for o uso crônico, em grande quantidade, ele pode realmente ter um dano na função testicular, mas um uso agudo, mesmo em pequena quantidade, ele pode ter um impacto nos resultados da fertilização in vitro. Então, a Sociedade Americana de Medicina, ela recomenda aí para o homem, né, um homem adulto, uma dose de mais ou menos, uma ingesta por semana de mais ou menos 1 ou 2 doses por dia, tá? Enquanto para a mulher seria aí algo em torno de 1 dose por dia, ou seja, para um homem dá 14 doses na semana, a mulher 7 doses na semana. A Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva diz que não existe um estudo que mostre qual é a dose, a ingesta de álcool ideal, tá? Existem estudos mostrando que se você não consome nenhum álcool, você também
tem um aumento da chance de fertilidade, embora eu não acredite, eu não consumo nenhum álcool, então eu não acredito nisso, tá? Mas ele diz o seguinte, que seria seguro diminuir o máximo possível a ingesta alcoólica e para o homem, no máximo, 7 doses por semana. E se for fazer algum tratamento de fertilização in vitro, aí suspender o máximo possível antes, pelo menos um mês, o ideal seria 3 meses, tá? Então, algo tem esse risco, assim, se você faz espermograma, provavelmente vai vir tudo jóia, tudo normal, mas ele vai ter impacto na função do espermatozoide. E digamos que o homem opta, então, por usar acima das 3 doses diárias de álcool, assim. Com o que ele deve se alimentar para tentar melhorar isso aí? Do ponto de vista de alimentação. Que tipo de alimentação que é mais saudável? Que tipo de alimentação que é mais deletéria à fertilidade masculina e também, por que não dizer, do casal? Se esse cara já está consumindo 3 doses de álcool por dia, Gustavo, ele já está comendo amendoinzinho lá salgado, ele já está no tira-gosto, na linguiça, na toscana, ele já está perdido. Mas vamos lá. Existe sim um conjunto de alimentos que a gente pode utilizar para tentar diminuir o impacto desses agentes oxidantes, porque a maioria desses agentes que a gente está falando, eles são agentes que aumentam o estresse oxidativo, aumenta a quantidade de radicais livres no testículo, no epidídimo, e por isso que a gente vai ter o dano. Então, o conjunto a dieta, vamos falar da dieta de uma maneira geral. Então, a dieta que mostrou-se mais protetora com relação à fertilidade é a dieta mediterrânea, né? É aquela dieta que é baseada em legumes frescos, né? Frutas frescas, muitas frutas, as berries, né? Que tem muito licopeno, como tomate, frutas vermelhas, pouca carne vermelha, muito peixe, muito azeite de oliva, oleaginosas também, como noz, amêndoa, um pouco de leite, tá certo? E quase nenhuma carne, como eu falei, quase nenhuma carne e gordura saturada. Então a dieta mediterrânea, ela é a dieta que tem o melhor perfil para a fertilidade e para a produção de testosterona também, tá? Porque ela realmente é extremamente rica em antioxidantes. E aí, Gustavo, a maioria das pessoas vem, doutor, tá, eu vou fumar aqui, mas me passa aqui uma vitaminazinha para eu poder, o cigarro não chegar lá no testículo. Eu disse, rapaz, veja, não existe isso. Suplementação vitamínica, ela não é uma correção da dieta, tá? As vitaminas que a gente suplementa, elas de longe vão ser tão bem absorvidas como as vitaminas que tem na dieta. Fora isso, os alimentos, eles são compostos não só de uma vitamina, são de várias. Então, quando você consome uma dieta bem balanceada, você aumenta muito a sua ingesta de vitamina, de coenzima Q10, entendeu? Então, assim, vitamina, pessoal, não substitui nada. Além disso, vitamina pode ser perigoso, Gustavo. Existe um estudo, o estudo SELECT, que é um estudo que avaliou se a vitamina E e o selênio, eles eram capazes de prevenir o câncer de próstata, né? Porque são antioxidantes e tal. E aí esse estudo, ele mostrou que as duas não são capazes de prevenir câncer de próstata. O selênio aumentou o risco de diabetes, tá? E a vitamina E, numa dose normal, é a dose que tem desses polivitamínicos que você compra em farmácia, né? Dose de 30 unidades e tudo. Ela aumentou em 15% o risco de câncer de próstata agressivo. Ou seja, os homens não tiveram proteção do câncer de próstata e, além disso, aumentou o risco de câncer de próstata e alto risco. Tá? Então, as pessoas precisam entender que vitamina não é inócua, né? Precisa ser bem orientado, precisa estar dentro de um conjunto de ações que englobam toda a dieta. E aí, para isso, um profissional da nutrição especializado em fertilidade é de fundamental importância, fundamental mesmo. Eu acho que todo homem que tem dificuldade, todo casal que tem dificuldade em engravidar, os dois deveriam ir para um nutricionista, porque sempre a gente acha oportunidades de intervenção para melhorar a nutrição deles. Essa tua observação ela é muito feliz, e o profissional da nutrologia, o nutricionista, o nutrólogo, ele deve participar também das nossas equipes multidisciplinares, né? A gente que lida com infertilidade e medicina sexual, frequentemente a gente tem uma equipe, e que nem na nossa equipe que também faz parte um nutricionista, que com muita frequência eu encaminho os casais para ele também, para a gente poder otimizar o máximo possível tudo o que uma dieta adequada pode melhorar na fertilidade do casal.
Isso. Cada vez mais, Felipe, as pessoas têm procurado hábitos de vida mais saudáveis, né? E entre os hábitos de vida mais saudáveis entram a questão de atividade física. Então as pessoas têm caminhado mais, as pessoas têm corrido mais. Cada vez mais a gente vê as pessoas participando dessas corridas de rua, né? Então, assim, do ponto de vista de atividade física, o que você recomenda para os teus pacientes que te perguntam, doutor, de atividade física, o que eu posso fazer para melhorar a minha fertilidade? Essa é uma excelente pergunta, porque é uma outra área que também o paciente precisa de um acompanhamento especializado, porque não é toda atividade física que vai ser benéfica, nem é todo tipo de exercício físico. Então, o que a gente sabe é o seguinte, os exercícios físicos para a fertilidade, você não pode ser os extremos. Você nem pode deixar de fazer exercício físico, mas também aqueles exercícios físicos de alta intensidade. O exemplo principal aqui que eu dou são os maratonistas, ultramaratonistas, e no dia a dia, os exercícios, os intervalados, né? Então são os HIITs, aqueles exercícios onde você corre muito rápido durante 1, 2 minutos, e aí para, e fica parado, depois volta de novo. Esses exercícios de alta intensidade, eles têm uma capacidade de gerar muito estresse oxidativo, né? Porque ele força muito a mitocôndria a trabalhar. A mitocôndria é aquela usinazinha de energia lá da célula, e aí a mitocôndria, quando trabalha demais, pode gerar agentes oxidantes, que aí no espermatozoide elas vão estar ali bem do ladinho do núcleo, e aí você acaba tendo dano ao DNA do espermatozoide. Então, já tem vários estudos, né, comparando exercício físico, nem o exercício físico com exercício físico moderado, com de alta intensidade, mostrando que o exercício físico de alta intensidade não são tão bons quanto o moderado. Aí, com relação ao tipo de atividade específica, os estudos mostram que atividade ao ar livre seria a melhor, tá? Já tem estudo que mostra que quando você faz atividade ao ar livre, seja corrida, ciclismo, qualquer coisa ao ar livre, com exposição à luz do sol, a produção de espermatozoide melhora mais. A gente não sabe, talvez um efeito da vitamina D, Gustavo, mas... Vitamina D, eu pensei nisso, né? Pois a gente não sabe ainda por quê. E aí vem aquela grande pergunta, né, Gustavo? E o ciclismo? Doutor, posso pedalar, posso usar a minha bicicleta e tudo? Então, a literatura é muito controversa, tá, com relação a isso, mas existem sim 2 estudos que mostram o impacto negativo, tá, do ciclismo com a produção de espermatozoide, a quantidade de espermatozoide. Um estudo mostrou que é apenas a partir de 60 horas semanais, que é muito, né, daria quase 10 horas de ciclismo por dia, então dificilmente alguém chega nisso. Porém, um outro estudo mais recente mostrou que homens que pedalam mais de 1h30 por semana podem ter uma diminuição de até 30% na produção dos espermatozoides. Então, assim, se eu digo, o ciclismo é o único exercício que você pode fazer, doutor, é o único que eu gosto. Não, então faça. É melhor que você faça alguma coisa do que não faça. Eu só oriento a moderação e tudo, né, tentar manter o tipo. Agora, se ele pode trocar de exercício sem prejudicar a qualidade de vida dele, eu sugiro trocar. Nós não sabemos qual é o motivo dessa piora, se é realmente compressão testicular ou aumento da temperatura do testículo, a gente não sabe, mas existem alguns estudos que mostram realmente a piora da qualidade dos espermatozoides. Mas eu vou te dizer, Felipe, que a questão do ciclismo é um negócio meio viciante, sabe? Eu tenho vários colegas que começaram a pedalar, e eu tenho um colega, inclusive, lá do Hospital de Clínicas, que ele pedala todo dia. Ele acorda 4h40 da manhã, ele sai para pedalar às 5 horas, ele pedala até às 6h30, depois ele vai para o serviço. Isso dia de semana, e no sábado, que é o Rodrigo Krebs. E isso que no final de semana ele faz lá os seus 75, 80 quilômetros ou de mountain bike ou de speed, sabe? E então assim, eu acho que esse nível que você citou de ciclismo, assim, de quantidade da atividade física de ciclismo por semana, eu acho que com muita facilidade o pessoal consegue atingir aí, sabe? Manda ele congelar sêmen. Não, ele já tem filhos, ele não tem intenção de ter mais filhos, então acho que então podemos liberar ele para pedalar à vontade. A gente falou agora há pouquinho a respeito dos disruptores hormonais, né? E um dos principais disruptores hormonais que a gente tem no nosso dia a dia
é o BPA, né? BPA. Que é o bisfenol do tipo A, que é um composto que é colocado nos plásticos, né? Para deixar o plástico mais mole, né? Então, esses copinhos de café, essas coisas assim, tem muito BPA. Inclusive, há algum tempo atrás, esse BPA ele foi proibido nas embalagens de comida de criança, né? E queria que você falasse um pouquinho a respeito do malefício que a ingestão, principalmente de bebidas quentes, nesses copos plásticos, que podem afetar a questão dessa disrupção hormonal e afetar a fertilidade masculina. Perfeito. Sua colocação foi perfeita. Então, hoje não, viu, Gustavo? Já de um tempo que se sabe que essas moléculas são prejudiciais, mas nós vivemos num mundo que dá pouca atenção a esses fatores. Mas agora isso vem ganhando uma atenção maior. Então, o BPA era uma resina, um polímero utilizado na fabricação de plástico, né? Plásticos moles. E ela tem a capacidade de ir nos receptores de estrógeno e às vezes também de testosterona e se ligar e bloquear aqueles receptores ou até mesmo ativar, né, dependendo do tipo de receptor. Então ele mexe com todo o eixo hormonal, né, do homem, tá? Com testosterona, com estradiol. E aí o problema para o homem começa quando ele ainda está no útero da sua mãe, né? Porque se a mãe consumir uma quantidade excessiva de líquidos ou comidas com BPA, esse BPA pode passar pela placenta, né, e vai chegar no corpo no embrião, né, no estágio bem inicial da formação, ali nas 7 semanas de gestação, que é primordial, e pode bloquear a migração das células que iriam formar os espermatozoides. Então isso já é péssimo. Além disso, ele pode bloquear o desenvolvimento da próstata, das vesículas seminais, o que ainda também piora tudo. Então, assim, já começa ali. Aí, quando o bebê nasce, se ele começa a utilizar esse tipo de alimento contaminado, isso é muito ruim, porque ali no 6º mês de vida, geralmente, o bebê tem um pico de testosterona que serve para preparar para uma puberdade, para uma vida sexual no futuro. É um pico transitório, mas que é muito importante. E é outra fase também perigosa, entendeu? E aí depois, um pouco mais na frente, na puberdade, quando vai começar aí realmente todo o eixo hormonal a funcionar, o consumo começa a ter seus danos permanentes de maneira acentuada. Tá? Então, assim, é um polímero que começa a prejudicar lá do início e vai até o fim da vida. E aí, como você falou, ele é mais volátil em temperaturas mais altas, então quando você pega copo plástico e bota um cafezinho dentro, pronto. Ali você está dissolvendo todo o BPA que tem naquele copo, né, e você vai ingerir. E aí, não só isso. Então, se você presta atenção, como é que os caminhões carregam água, né, os garrafões de água? Eles carregam os garrafões de água no sol. Então, ele está passando calor, ali, está pegando o calor, está diluindo. Então, assim, a gente deveria evitar ao máximo consumir coisas em plásticos. Existem plásticos que são recipientes que são BPA free. BPA free, né? BPA, exato. E aí, como é que a gente sabe disso? Você vai lá no plástico e olha se ele qual é a classificação de reciclagem. Se for a classificação 3 e 7, esse plástico tem BPA. Então você joga fora, você não usa ele. Tá? E isso é muito importante a gente ficar atento, porque muitas pessoas isso é besteira, é pouca coisa. Não, a gente está vendo que é muito. E é por isso que a gente está tendo a diminuição da fertilidade masculina. E uma outra resina também, que é utilizada na comercialização de vários produtos, são os pitalatos, né? Fitalatos. Fitalatos. Exato. Esses também são usados em borracha e tudo. E também tem o mesmo mecanismo, sabe, Gustavo? É um disruptor hormonal. E aí também tem plástico. Pode estar, inclusive, em plásticos de brinquedos eróticos. E aí o pessoal até chama a atenção ao cuidado com o brinquedo erótico, a base de plástico, a base de látex, de borracha, porque você pode estar tendo pitalato ali em contato direto com o espermatozoide, e isso pode prejudicar. Então, se a gente começar a falar cada detalhe dele, rapaz, a gente vai ter medo de qualquer coisa que não seja... Nós precisamos começar a ter mais consciência e escolher melhor os nossos alimentos. Então, se a gente tiver a escolha de, em vez de usar copinhos de plástico, né, muito além de estar ajudando a natureza de não usar copo de plástico, de usar
copo mais de vidro, de porcelana, a gente vai estar atentando isso aí para melhorar a nossa qualidade de vida também, né? Do ponto de vista dos agrotóxicos, usa caneca. Ó, também tem a minha canequinha que eu uso o chazinho aqui, e então essa aqui é direto. Não é raro que a gente observe pacientes que vêm procurar a gente por conta de infertilidade, que tem um histórico dos pais morando no campo, e ter um histórico dos pais terem sido expostos a agrotóxicos, né? Desse ponto de vista, o agrotóxico ele funciona mais ou menos do mesmo sentido? Você consegue contar um pouco para a gente a respeito disso aí, Felipe? Pronto, a questão dos agrotóxicos já é uma coisa mais bem estabelecida, né? Isso começou principalmente nas plantações de mamão-papaya do Havaí, lá nos Estados Unidos. Então, onde eles viam que muitos dos plantadores de mamão-papaya não conseguiam ter filhos, né? E aí, quando eles foram investigar, era justamente dois tipos de agrotóxicos que eles utilizavam muito, que era a dioxina, tá? Que eu acho que hoje, inclusive, é banida, sabe, Gustavo? Acho que não pode usar a dioxina. E o tetra BCP, eu não vou saber pronunciar o nome completo, porque é gigante. E aí eles atuam da mesma forma, tá? Eles atuam modificando todo o eixo hormonal do homem, tá? E também prejudicando o bebê quando ele está dentro do útero da mãe. O grande problema do agrotóxico hoje é que nós estamos cada vez com uma fiscalização menor, e além disso, é mais difícil você identificar um agrotóxico, porque hoje com a biologia molecular, com a química, você consegue produzir uma molécula rapidamente, e aí você bota essa molécula no mercado, o pessoal compra, vende, e você não consegue criar testes para detectar se essa molécula está presente ou não. Então isso é uma coisa muito difícil. Além disso, o pessoal diz, você descasca a fruta, né, que está resolvido. A gente sabe que não é verdade, o agrotóxico vai permear toda a fruta, toda a verdura, inclusive permeando também alimentos de origem animal, né, como carne, leite, você vai ter traços também de alguns agrotóxicos lá. Então aí também, mais uma vez, escolher alimento orgânico, né, e dar preferência sempre aos alimentos mais frescos, aquele alimento bonitinho, aquela banana que a gente comia lá, que passava 5 dias e não aparecia uma mancha, essa banana você não pode comer, entendeu? Porque ela vai ter uma quantidade grande de agrotóxico. Tem um estudo em Nova York muito interessante, onde eles pegaram os homens que compararam já de espermograma de homens que comiam pouca fruta, muita fruta e nenhuma fruta. E lá em Nova York, quem come mais fruta tem um espermograma pior do que quem não come fruta, devido à quantidade de agrotóxico que tem lá, porque não é uma área, não tem plantação próxima, então as frutas geralmente vêm do sul, e aí você tome agrotóxico, tome conservante para conseguir chegar até lá, né? Para poder conseguir chegar e manter a aparência bonita, que o pessoal quer a aparência bonita, entendeu? Então, veja como isso aí é realmente um problema muito grande no nosso dia a dia hoje. Então, quando for no mercado, escolher aquele tomate, tomar cuidado que o tomate mais bonito é o mais perigoso. Exatamente. O tomate é um dos campeões, né? Tomate, abacaxi, eles são os campeões de agrotóxico. Teve algum tempo atrás, acho que uns 4, 5 anos atrás, que saiu um trabalho mostrando a respeito de outros fatores gonodotóxicos, como a temperatura do laptop usado no colo, né? Isso aí, na tua opinião, assim, tem algum cabimento? Você acha que isso é uma coisa que pode influenciar? Veja, é o seguinte, que a temperatura testicular influencia, isso a gente influencia. Tanto é que antigamente eu digo assim, na antiguidade, você aplicar uma compressa quente no testículo durante 40 minutos por dia era um método contraceptivo, né? Está descrito lá, e a Hipócrates tem anotado isso. A gente sabe que se você aumenta a temperatura testicular acima de 40 graus, tá, por pelo menos 1 hora, você vai ter uma queda aí em torno de 20 a 30% da produção de espermatozoide. E aí existem estudos que mostram que homens que usam laptop no colo, né, por mais de meia hora ao dia também tem uma queda parecida, tá? Se isso é o calor ou é a radiação eletromagnética, a gente ainda não sabe, mas tem esse impacto. O que é que eu sugiro?
Se você usa no colo, compra aquela, se está deitado na cama, tem gente que usa na cama deitado, compra aquelas bandejinhas de comer em casa e bota em cima, tenta evitar, entendeu? Acho que se o homem tem um problema, a gente precisa descartar tudo, sabe, Gustavo? Agora, se está tudo certo, o cara nunca tentou engravidar, tem espermograma bom e tal, não, você não precisa também ficar paranoico de botar uma bolsa de gelo na região escrotal para poder produzir mais espermatozoide, entendeu? Aí vai muito de cada caso específico. Mas eu, pessoalmente, eu acredito que tem uma influência. E esse seria mais ou menos o mesmo fator de risco com relação a saunas úmidas, saunas úmidas, saunas secas, com relação à temperatura que você expõe esse testículo? Eu até nem sei, qual que é o temperatura, você sabe qual que é a temperatura de uma sauna? Eu não tenho ideia de quanto que é a temperatura interna de uma sauna. Eu não sei. Mas o último estudo que eu vi é uma sauna, sobre saunas lá dos países nórdicos, né? Sueca e tudo, que está a 70 graus Celsius. Rapaz, nossa. 70 graus Celsius é muito quente. É muito quente. Sauna, pois é uma sauna lá. E aí nesse estudo mostrou lá que o uso de sauna está relacionado a uma diminuição da quantidade de espermatozoides. Agora, 70 graus Celsius é quase o dobro do que 40, entendeu? Então é de se esperar. Né, que nada fica bom com 70 graus Celsius. Não sei como foi que eles inventaram isso aí, entendeu? E doutor Felipe, quando o seu paciente pergunta para o senhor qual que é o tipo de cueca que ele tem que usar, se são as cuecas mais soltinhas ou aquelas mais boxer, quando ele está tentando melhorar um pouco da parte da fertilidade, o que você recomenda, Felipe? Vamos lá. Então, o que é que eu recomendo? Eu recomendo usar uma boxer mais folgada, tá? E baseado em que eu recomendo isso? Então, esse é outro tema bem controverso, mas tem um estudo relativamente bem feito que mostra o seguinte, que os homens que usam cueca mais folgada, eles têm parâmetros hormonais, ou seja, testosterona, né? Que é o principal hormônio para a produção de espermatozoide, o FSH, que é o segundo principal hormônio, né, mais importante para a produção de espermatozoide, tem parâmetros hormonais melhores do que os que costumam usar a cueca mais apertada, tá? Aí qual é o problema disso, Gustavo? Existem pacientes que têm dor testicular, né, que tem orquialgia crônica, e não é raro, né? Nós sabemos que quase 10% dos homens durante um período da vida, vão ter uma dor testicular. E a gente sabe que dor testicular melhora muito com cueca mais apertada, porque você melhora o suporte do testículo, né, diminui, você está esticando ali os nervos. Então, às vezes tem paciente, doutor, mas não aguento usar a cueca folgada porque dói. Se você dói, paciência, usa uma cueca mais apertada. Mas, se possível, usar folgada. E esse, inclusive, é um item do meu questionário de consulta. Eu pergunto qual é o tipo de cueca que você usa. Um dia desse eu vou levantar tudo para a gente cruzar os dados e ver o que é que a gente acha. Vai dar uma publicação bem legal, com certeza, Felipe. Vai dar. A gente fala sempre em qualidade de vida, né? Eu acho que é bastante importante a gente abordar o quanto que o sobrepeso é prejudicial para a fertilidade. A gente está chegando nos nossos últimos 15 minutos de live, então talvez vamos falar um pouquinho a respeito de quanto que o sobrepeso é prejudicial, para a gente poder pedir para os nossos pacientes realmente tentarem modificar o hábito de vida, né? Baseado nisso aí, o que você tem para comentar com os nossos espectadores, Felipe? O sobrepeso, ele vem acompanhado de uma constelação de problemas, né? Você tem um excesso de gordura, né? E isso por si só já é ruim, porque nós sabemos hoje que a gordura ela produz muito mediadores inflamatórios, né? Que vão aumentar a concentração de radicais livres no testículo, no epidídimo. Mas, além disso, o sobrepeso e a obesidade trazem junto diabetes, que é um outro fator realmente bem importante para a fertilidade, a hipertensão, geralmente vem com a dieta muito pobre, né? Embora seja uma dieta com muita caloria, mas geralmente é uma dieta bem repetitiva, né? Sem vitaminas, sem oligoelementos, tá certo? Então, assim, ela é uma constelação de problemas. E, além disso, vem também com o hipogonadismo, né? A gordura ela tem uma enzima que converte a testosterona, que é o hormônio masculino, em estradiol, que é o hormônio feminino. Então esse desbalanço entre testosterona e estradiol é péssimo para a produção de espermatozoides, péssimo. Então tem um trabalho bem interessante que mostra o seguinte, que quem tem obesidade, os homens que têm obesidade, eles têm 3 vezes mais chance
de apresentar alterações no espermograma, né? De terem dificuldade de ter filhos, inclusive. Então, uma chance 3 vezes maior, tá? Mas qual é a coisa boa? Eu acho que desses todos que a gente falou, né, de tabagismo, acho que a obesidade talvez seja o problema, é que a gente tem uma facilidade maior de tratar, certo? Por quê? Porque hoje a gente tem uma série de intervenções, né, que podem ajudar. Então a gente tem dieta, a gente tem medicações muito boas para a perda de peso, desde moderadores do apetite até medicações que regulam a glicemia, regulam a insulina. Então a obesidade é um fator realmente que a gente pode modificar, e isso ajuda muito. Então acho que todos nós já tivemos aquele paciente que chega no consultório, né, Gustavo, com sobrepeso, com espermograma ruim, fragmentação alterada, não consegue engravidar a esposa, e aí ele se empenha, perde peso, e aí a gente vê nitidamente a melhora, né? O espermograma melhora, a fragmentação melhora, o paciente melhora, a saúde do casal da maneira geral melhora, a questão sexual melhora muito, 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 muito com a perda de peso. Então, realmente é um fator que impacta bastante. E aí, eu gostaria de conversar com você sobre uma outra opção que existe para a perda de peso, mas que já não é tão boa para a fertilidade, que é a cirurgia bariátrica. Isso que eu pedi para você comentar. Né? Isso que eu pedi para você comentar. Pronto. Então, a cirurgia bariátrica, que é a cirurgia de redução de estômago, ela é excelente para a perda de peso. É excelente, excelente. Os homens mudam a vida dos homens, né? Eles perdem peso rápido, melhoram a testosterona e tudo. Só que as cirurgias mais agressivas, que são aquelas que são as desabsortivas, onde o homem não consegue absorver bem as vitaminas, né, os alimentos, elas causam uma espécie de malnutrição, que às vezes é bem sutil. O paciente tem uma deficiência leve de vitamina, né, para a vida dele ele não sente muita diferença, mas aí quando a gente vai ver o espermograma, a diferença é grande, porque no sêmen a gente precisa de uma quantidade absurda de vitamina para poder neutralizar todos os agentes oxidantes que chegam nele. E aí, quando você tem deficiência de vitamina, uma das primeiras funções que sofrem é a função da espermatogênese, que é a produção de espermatozoide. Então, aqueles homens que já têm problema de fertilidade, desejam fazer uma cirurgia bariátrica, o ideal é que eles congelem o sêmen antes, principalmente se a cirurgia for mais agressiva. Essas cirurgias mais recentes, a gastrectomia sleeve, que é uma cirurgia mais restritiva. Mais restritiva, né? Exato, mais restritiva. Parece que o impacto dela não é tão grande quanto as mais antigas. A gente tem um colega, um amigo, que é o Guilherme Odo, lá de São Paulo, que ele fez realmente ele fez doutorado com o estudo desse tipo de procedimento. Ele viu que na gastrectomia sleeve você tinha uma piora momentânea do nível de fragmentação, mas depois isso melhorava. Provavelmente a piora é porque perdeu peso rápido, como todo homem que perde peso rápido tem uma piora momentânea, mas depois melhora. Tá? Então é importante ter essa conversa, que as pessoas que querem ter filhos e querem fazer cirurgia bariátrica, tenham essa conversa com o seu cirurgião bariátrico, e também procure um urologista para uma orientação. Isso é interessante. Então a perda de peso ela é importante, a melhora de qualidade de vida ela é importante. Entretanto, a cirurgia bariátrica tem que ser uma perda de peso meio que na raça, né? Porque se for uma perda de peso com uma perda cirúrgica, a perda cirúrgica ela vai melhorar a parte da hipertensão, vai melhorar a dislipidemia, vai melhorar o diabetes, né? vai melhorar níveis hormonais, mas os parâmetros seminais eles frequentemente ficam alterados, e principalmente nas técnicas desabsortivas, como muito bem o Felipe falou para a gente, né? Felipe, cada vez mais a gente tem a nossa poluição atmosférica contribuindo para a fertilidade. Inclusive o pessoal da USP, o pessoal do grupo do Dr. Jorge Alac, frequentemente publica, né, com relação a isso aí, né? Existe alguma coisa que a gente possa tentar fazer para minimizar esse efeito deletério da poluição atmosférica na nossa população? Usar transporte coletivo, né? Usar bicicleta, pedalar. Isso é difícil. A gente tentar fazer uma alimentação mais saudável, né? Com certeza, isso aí vai ajudar, porque você vai ter agente antioxidantes em uma maior quantidade, mas isso é muito difícil. Esse é um dos principais fatores que acha-se que é responsável por essa queda da fertilidade masculina, né? Tem um trabalho muito interessante comparando policiais de tráfego, certo? São aqueles policiais que estão na rua, certo? Monitorando tráfego, então tem uma quantidade
de exposição muito grande, né, ao gás de escapamento veicular, com policiais que trabalham internos. E mostra que os policiais de tráfego eles têm uma quantidade de chumbo muito maior no sêmen do que quem trabalha interno, entendeu? Então, isso é uma coisa que todos nós estamos expostos. Acho que vai demorar um pouquinho, né, Gustavo, para isso melhorar, né? Nossas políticas ainda não... A gente tem pouquíssimo incentivo ao uso de carros elétricos, de fontes renováveis de energia, então a gente ainda vai ter isso por um tempo. E aí, como contrabalancear com isso? Dieta. Aí tem que ser a dieta, né? Caprichar nas frutas, nos legumes, para a gente ter uma quantidade de antioxidantes melhor no sêmen. Eu queria abordar também um pouquinho, Felipe, a gente sabe que boa parte das nossas azoospermias, elas são obstrutivas, né? Então, quando a gente fala de estilo de vida e de fertilidade, eu acho que é muito importante a gente também tentar orientar com relação à prevenção às doenças sexualmente transmissíveis, né? Existem diversos tipos de doenças sexualmente transmissíveis que podem causar estenoses, estreitamentos dos nossos microcanalículos internos e que podem levar à infertilidade, né? Eu queria que você também desse a tua exposição a respeito disso aí, porque eu acho que é bastante interessante a nossa população, os nossos jovens, saberem que as doenças sexualmente transmissíveis, elas não são uma alteração que, eventualmente, você vai tomar um remédio, vai resolver, ou então, hoje em dia a gente viveu na década de 80, 90, onde muita gente morria de AIDS, né? Hoje em dia ninguém mais morre de AIDS, então isso acabou deixando de ser uma preocupação. Sim. Mas a importância da gente se preocupar com as doenças sexualmente transmissíveis quando a gente pensa na nossa fertilidade, né? Jó, perfeita, a sua colocação foi perfeita, Gustavo. Então, a gente tem a principal causa de obstrução, né, dos ductos por onde o espermatozoide passa, né, os tubos do epidídimo, é a infecção por clamídia. Né? Clamídia é a causa mais comum de doença sexualmente transmissível bacteriana que existe, tá? E, por vezes, é uma infecção silenciosa. O homem não sabe que teve, a mulher não sabe, e pode causar obstrução tanto no homem, né, causando a zoospermia obstrutiva, como na mulher, causando a obstrução das trompas e dorsal píneo. Então, realmente é uma bactéria que a gente precisa ter muito cuidado, e aí, para prevenir, tem que ser o uso de camisinha. E uma vez que o dano dela está instalado, você pode tratar a bactéria que não vai adiantar, vai estar tudo lá fibrosado, você precisa fazer uma cirurgia de desobstrução, às vezes você não consegue, porque o dano é grande, você tem que fazer realmente uma fertilização in vitro, veja, por causa de uma simples DST. E agora, Gustavo, mais recentemente a gente está dando muita atenção ao HPV, né? O HPV, que é o papilomavírus humano, né, que é o vírus que causa aquelas verruguinhas genitais, ele é a DST mais comum que existe. Estima-se que cerca de 98% da população humana já foi exposta em algum momento ao HPV. E hoje a gente sabe que alguns tipos de HPV eles estão relacionados a uma diminuição da fertilidade no homem. Né? Ele pode diminuir tanto a motilidade dos espermatozoides, como ele pode estar presente dentro do espermatozoide, causando dano ao DNA do espermatozoide. Então, estão saindo vários estudos mostrando que os homens que têm HPV, eles têm parâmetros, né, do espermograma alterados. Além disso, quando você vai fazer fertilização in vitro ou inseminação intrauterina, aqueles homens que têm um HPV de alto risco, né, que é o tipo 16, 18, eles têm a menor chance de engravidarem as esposas do que os que não têm. Então, essa é uma outra doença que também, por muitas vezes, é silenciosa. Às vezes, você não tem nenhuma verruga, mas tem um vírus que está transmitindo, e só dá para prevenir usando a camisinha. Então, assim, realmente esse ponto é um ponto que é muito importante a gente orientar aos pacientes, porque ele pode ter um dano que ele vai carregar para o resto da vida. É importante a gente orientar isso aí para os nossos pacientes, que eles acham que não se cuidar vai dar algum probleminha que não vai afetar muito a vida dele, mas a prevenção de DST sempre é bem-vinda, né? Felipe, estamos entrando na reta final, estamos nos nossos últimos 3 minutos. Queria que você deixasse as suas considerações finais. Que mais que você acha que valeria a pena a nossa audiência ficar sabendo e também deixar um tempinho para você falar as suas últimas palavras aí, cara. Tá. Gustavo, primeiro, parabéns pela escolha do tema. Acho que ele foi muito, muito feliz pelo momento que a gente vive, né? Nós estamos vivendo um momento de pandemia,
onde nosso estilo de vida foi extremamente impactado. Então, onde a gente começou a beber mais, porque estava mais ansioso, e estava muito tempo em casa, com live todo dia. Começamos a fumar mais, por causa da ansiedade. Paramos de fazer exercício físico, as academias fecharam, os espaços públicos fecharam. Né? Começamos a comer pior, né? Comer mais. Então, tudo isso teve impacto. Mas, eu acho que nessa pandemia, o maior impacto de todos foi o estresse. Né? O estresse, a ansiedade, o estresse psicológico. E já tem estudos mostrando, relacionando o estresse tanto de trabalho como o estresse em casa, relacionados à taxa de fragmentação do DNA espermático e à chance de gravidez. Então a gente precisa também cuidar da nossa cabeça, né? A gente precisa ter o nosso tempo de lazer, a gente precisa fazer nossa higiene mental. Para aqueles pacientes que estão em um nível maior, tem que procurar ajuda, né? Nós temos excelentes psicólogos que sabem lidar muito bem com isso, excelentes psiquiatras que sabem também lidar com isso quando é necessário um tratamento mais incisivo. E é necessário a gente ter atenção a isso. Muitas vezes, Gustavo, o paciente vem com infertilidade ou até mesmo com disfunção sexual, isso é o que a gente vê mais, né, no nosso dia a dia, disfunção sexual relacionada ao estresse. Você diz, eu acho que isso é um componente psicológico aí, e aí eles muitas vezes não aceita, não vai para o psicólogo, acha que a gente tá sendo muito superficial na avaliação, mas não. Questão psicológica, pessoal, é muito importante, nunca foi tão importante para a saúde de uma maneira geral, incluindo aí a fertilidade. Ótimo, muito obrigado. Estamos no nosso último minuto. Gostaria de mais uma vez agradecer e aproveitar o gancho que você falou a respeito da importância do profissional da psicologia. Na semana que vem, então, a gente vai ter uma live com a Fernanda Robert. Ela é psicóloga clínica lá em São Paulo e vamos falar a respeito de ejaculação precoce, como do tratamento psicoterápico de ejaculação precoce. Então, muito obrigado mais uma vez, Felipe, dizer que foi um grande prazer. Eu tenho certeza que tudo isso que a gente conversou hoje vai servir para muitos pacientes, muitos pacientes que vão sair do consultório. Eu vou recomendar para que escutem essa nossa live, nossa conversa, e com certeza eles vão ser muito beneficiados. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui com a gente, e nós nos vemos de volta na semana que vem. Um grande abraço. Um abraço, eu que agradeço. Tchau, tchau, Gustavo. Um abração. Obrigado, Felipe.